Muito bem. Visto que não houve oposição, iniciaremos a partir de agora a gravação. Bom dia a todos, é com grande alegria que estamos aqui hoje, reunidos, em mais um TDC Escola Especial, por mais difícil que esta manhã nos pareça, e hoje ele se torna ainda mais especial, pois temos a participação dos professores das escolas Honorato, Rodine e Sebastião Aguiar, e a representatividade dos coordenadores pedagógicos Júlio Pironi, Paula Dias e Sueli Leite, respectivamente. No TDC de hoje, iremos refletir sobre estilos parentais e os 13 princípios do comportamento abordados no livro Eduque com Carinho, da nossa ilustre convidada, a doutora Lídia Weber. Doutora Lídia é psicóloga com pós-doutorado em desenvolvimento familiar, professora sênior da Universidade Federal do Paraná, autora de centenas de artigos e 15 livros autorais. Seja bem-vinda, doutora Lídia, uma honra tê-la conosco. Passo a palavra. Eu estou sem som, não ouço nada que ela está falando. Bom dia Malu. a todos. Eu acho que tem que fechar os microfones, porque está aparecendo algumas falas aqui de vez em quando, gente entrando, né? Então, por favor, eu acho que a coordenadora pode fechar o microfone de todos, né? Tem alguns que não estão fechados ainda. É que faz parte, né? Às vezes late o cachorro, às vezes faz... Enfim, é o novo normal, nada... A vida não é perfeita, não, né? Mas, enfim, a gente insiste. Então, é um prazer estar com vocês, agradeço essa oportunidade. É muito bom, num momento tão difícil do mundo inteiro, a gente poder fazer algumas coisas que sirvam para outros. Então, como eu só sei fazer isso, não sei pintar, não sei coisa, eu gosto de fazer as palestras. Essa, pelas minhas contas, é a 31ª palestra da pandemia. Então, é muito interessante, muito bom quando as pessoas gostam, né, ou querem ouvir o que a gente faz. Eu estudo esse tema há muito tempo já, práticas parentais, e quero ouvir de vocês também. Então, eu vou fazer uma apresentação inicial e aí depois a gente abre para perguntas, vocês colocam no chat e a Maria Luísa faz para mim, ou cada um pode falar, não sei como é que vocês se organizam aí, ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela, vamos ver se dá certo. A tela inteira. Permitir. Deu certo, Maria Luísa? Deu certo, Maria Luísa? Sim, está apresentando. Ok. Logo vai aparecer. Sim, já apareceu. Ok. Nossa, demora para aparecer. Demora um pouquinho. Então tá, qualquer coisa você vai me falando aí se não der certo, ok? Então, vamos falar desse tema que eu estudo há muito tempo, que está nesse livro, Eduque com Carinho, como educar de fato os filhos com equilíbrio entre amor e limites. Parece uma coisa simples e não é, na verdade, eu sempre digo que eu acho que a tarefa mais complexa que existe é educar, ou como a ciência chama, socializar uma criança. É uma tarefa muito difícil. E a gente tem que ter essa noção de que é difícil, senão parece que pode fazer de qualquer jeito. Como educar de fato uma criança, o seu filho, como fazer com que ele socialize e saiba enfrentar as questões da vida, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que as mudanças do nosso mundo são muito rápidas, muito rápidas. E, ao mesmo tempo que elas trazem avanços para a vida, elas trazem também novos problemas. Então, nós temos coisas novas e que nos trazem novas dificuldades também. Em outros tempos, as pessoas dizem, nossa, mas antigamente era mais fácil, tudo dava mais certo, os filhos eram mais obedientes. Será que era mais fácil? Será que era melhor? Na verdade, quando a gente pensa no antigamente, no ontem,
tinha o que a gente chama, a ciência chama de um ideal, a família era um ideal hierárquico. Né? Os pais mandam e os filhos obedecem. Os pais falam e os filhos escutam. Os pais ficam quietos e os filhos também ficam quietos. E hoje, né, era um ideal hierárquico, autoritário e patriarcal. Quem mais mandava era o pai nos tempos antigos. Hoje, nós temos, por definição e pela lei, inclusive, uma família chamada igualitária. Todos têm voz. Não quer dizer que os pais não podem comandar algumas questões. Claro que sim, podem e devem, pois são os adultos. Mas quando a gente fala em adultos, a gente tem que lembrar isso muitas vezes, porque muitas vezes nós pais esquecemos que nós somos os adultos e que temos que dar os modelos, e a gente também faz bobagens. Os tempos antigos também tinham coisas boas, não quer dizer que era tudo ruim, não. Podemos resgatar, inclusive, coisas boas da antiguidade, mas esquecer algumas coisas que não eram tão boas, entre elas, algumas questões sobre a educação dos filhos. Eu vejo muitas vezes nas mídias sociais as pessoas colocam uma série de posts e figuras dizendo, hoje mesmo eu vi essa, sou de uma época em que bastava, bastante, tá errado, bastava um olhar do meu pai e eu saía correndo. Como se isso fosse uma coisa boa. Não é uma coisa boa. O medo não é bom para educar. Nós vamos ver por quê. Antigamente existiam coisas boas em que nós podemos resgatar. Por exemplo, brincadeiras infantis, a corrida do saco, o pula-corda, o puxa-corda, a amarelinha. Tantas coisas boas, sim, também existiram. Mas você achar que você só olha e a criança sai correndo com medo, não, não é uma coisa boa para o desenvolvimento. Outras coisas ruins é que a gente não quer saber do passado, né? Ninguém mais quer saber do orelhão, ou de como se alisava cabelo, ou como as propagandas de cigarro tinham crianças, né? Ou como era a cadeirinha do carro, aqui nos carros de um bebê. Tudo isso mudou. Então, o mundo muda. O mundo, em muitas questões, vai melhorando suas questões de relacionamentos, né, de cuidado com crianças e com a família. Porque nós precisamos, sim, de crianças fortes, mas mais do que isso, nós precisamos de crianças hoje flexíveis, resilientes, que saibam se levantar com as coisas. Se eu criar um filho só submisso, como muito acontecia antigamente, um filho que diga só sim, senhor, para tudo, sim, senhor, e abaixa a cabeça, um dia vão oferecer drogas para ele e ele pode dizer sim, senhor. Um dia podem assediar sexualmente o seu filho e ele só sabe ser submisso e vai dizer sim, senhor. Então, não é uma boa forma você criar apenas uma criança obediente e submissa. E isso existia muito no antigamente e não tão antigamente assim. E às vezes as pessoas dizem: nossa, mas eu fui criada assim, eu apaguei, eu isso e aquilo, e hoje eu estou bem. A gente poderia ver o que é esse estar bem. Às vezes você está bem, você tem um emprego decente, mas você luta com uma depressão, ou com uma ansiedade terrível, ou tem medo de enfrentar certas questões. Enfim, isso que a gente vai conversar hoje. Hoje é um mundo diferente. Hoje o mundo é tão rápido que nós temos as crianças que são chamadas nativas digitais. Elas nascem já no mundo do compartilhamento. E isso é muito complexo. Por quê? Porque hoje crianças e adultos têm basicamente as mesmas informações. Antigamente, quando uma criança perguntava, mãe, o que é isso? E você dizia, olha, meu filho, quando você crescer, eu te conto o que é isso.
E hoje, se você responder assim, ela vai lá, entra na internet, já no celular que tem, e vai descobrir de maneira certa ou errada. Então, hoje, conversar com os filhos e estar próximo é muito mais importante do que antigamente. Vejam, crianças e adultos têm praticamente acesso às mesmas informações, erradas ou corretas. Erradas, então, quando a gente fala de adolescentes, quando vocês já ouviram falar da Deep Web, ou internet profunda, que eles aprendem a acessar, que eles conseguem ver gente morrendo, gente fazendo sexo, gente na cadeira elétrica, um terror. É a mesma internet que os bandidos usam, né? É a mesma internet horrorosa e que adolescentes conseguem acessar. Então, não tem como a gente não conversar e não estar próximo de crianças e adolescentes. E as escolas têm um papel fundamental nessa questão também. Então, como educar ou como socializar uma criança? Tem que levar em conta esse aspecto. Socializar uma criança é mais do que educar, é fazer com que essa criança saiba viver no mundo, com que ela seja competente, resiliente, com que ela saiba enfrentar as coisas, que seja criativa. É muito mais complexo. Primeira coisa, para a gente entrar no clima e mostrar para vocês a importância do humor, inclusive na educação e na escola, vou mostrar algumas diferenças entre mães e pais. A mãe educa de um jeito, o pai, às vezes, educa de outro. A mãe e o pai, com as brincadeiras. A mãe e o pai. A mãe fazendo compras e o pai fazendo compras. É só para a gente entender que o humor é fundamental nas relações. E às vezes a gente precisa treinar um pouquinho a graça com crianças, em especial, com adolescentes também. Mostrar que você sabe rir de si mesmo, inclusive, é importantíssimo. Então, nessa questão da educação, há mais de 60 anos, já são estudados o que se chamam de estilos e práticas educativas parentais. Então, quando alguém fala assim, ah, não, mas eu sei isso, ou isso é bobagem, ou isso é não sei o quê, sinto muito, mas a gente tem que saber o que é ciência. Então, a ciência pesquisa isso. A ciência, sim, tem respostas claras hoje do que é bom e do que não é bom para educar crianças. Isso é importante a gente saber, porque não é mais uma questão de opinião. Os meus livros, inclusive eu Educo com Carinho, não é uma opinião minha, são todas baseadas em pesquisas a respeito do que é bom e do que não é. Uma das coisas essenciais que a gente tem que saber é que existe o que a gente chama de multideterminação do comportamento. Claro que não é só aquele grito que você deu lá para o teu filho numa hora errada que vai fazer a diferença ou não. Existe ao nosso redor um monte de coisas acontecendo. Existe nossa história passada, existe a genética, existe a televisão, existe as propagandas, montes de coisas que estão interferindo no comportamento nosso e dos nossos filhos, dos nossos alunos. Mas, sem dúvida, a ciência mostra que a família é fundamental, fundamental para o desenvolvimento de uma criança, fundamental. Então, estilos e práticas parentais fazem toda a diferença para o desenvolvimento de uma criança. Quando a gente fala daquela frase, a maçã não cai longe da árvore, faz um sentido, mas não podemos esquecer que existem outras coisas, né, como eu falei, que multideterminam o nosso comportamento. Mas a ciência, ela se aproxima da poesia e da filosofia nos dias de hoje.
O clima de afeto é fundamental para o desenvolvimento de uma criança, mais do que comprovado. O que a gente precisa entender? Antes se dizia assim: ah, não, mas tem família, tudo bem. Não. Hoje a ciência nos mostra que não basta ser família ou ter uma família. A família pode ser tanto um fator de proteção quanto um fator de risco. Fator de proteção é quanto mais desses aspectos você tem, melhor. Quanto mais envolvimento, mais regras, mais comunicação, modelo moral, melhor para o desenvolvimento. Fator de risco. Quanto mais desses aspectos já estudados pela ciência existem numa família, comunicação negativa, clima conjugal, punição, ausência de monitoria, mais é um fator de risco. Então, a gente precisa entender o que é um fator de proteção. Quanto mais tem, quanto mais eu dou afeto, envolvimento, amor nunca é demais, não. A gente vai entender como amar de fato, às vezes é importante. Amar não é deixar fazer tudo, isso nós vamos ver daqui a pouco. E o que é um fator de risco? Fator de risco é pode acontecer alguma coisa, não quer dizer você gritou com o teu filho, ele vai se tornar um marginal. Mas entender o que é um fator de risco. Por exemplo, você vai deixar uma criança de 4 anos atravessar uma avenida sozinha, onde passam muitos carros? Ela pode atravessar no momento em que não tenha muito carro e pode não acontecer nada. Ela pode atravessar e pode acontecer tudo. Daí eu pergunto, você vai deixar ela atravessar? Não. Então, se é um fator de risco atravessar uma avenida sozinha, uma criança pequena, você não vai deixar. Então, isso se chama fator de risco. Ele traz consigo uma possibilidade de dar alguma coisa muito negativa. Isso as pessoas têm, os pais em geral, têm muita dificuldade de entender. Ah, mas de vez em quando fazer isso não faz mal. Pode fazer, então melhor não usar. Então, o que a gente sabe pela ciência, a família é fundamental, é essencial nesse desenvolvimento infantil. E a ciência estuda desde a década de 60 o que se chama estilos parentais. Nesses estilos parentais, a gente entende o que é prevenção de comportamento. Esses estilos parentais, existe uma escala aberta, existem artigos. Depois eu posso até mandar os links para Maria Luísa dos meus artigos, da escala, para vocês podem utilizar e, inclusive, se avaliar. Mas o mais correto dos estilos parentais é uma escala que os filhos respondem pelos pais. Porque quando a gente se avalia, é um jeito, né? Quando o filho fala da gente, é outra questão. Eles avaliam de uma forma em que eles estão recebendo. Então, é a percepção deles que mais conta. E nesses estilos parentais, para a gente entender, muito diferente quando a gente diz, ah, esse é autoritário, esse isso. Para a gente entender o que é um estilo parental, temos que levar em conta duas medidas. O quanto esse pai e essa mãe dão de exigência, é a palavra técnica, nós podemos chamar de limites, e o quanto eles dão de responsividade, que é a palavra técnica que a gente chama de afeto. Sempre as duas coisas têm que estar junto. São 4 estilos parentais: permissivo, autoritário, negligente e participativo. Vamos lá. Estilo autoritário é aquele centrado nos pais. Quando existe muito limite, mas baixo afeto. Então, são pais que exigem demais, têm controle total, têm regras absolutas. A obediência é uma virtude que eles acham. Usam palmadas e surras para fazer essa obediência total. E aqui a gente precisa falar, a primeira vez, uma criança, ela é um ser em desenvolvimento, ela não pode fazer tudo correto, é impossível, nem o cérebro dela está pronto ainda. E tem o controle, eles querem o controle das emoções da criança. Isso é terrível também. Não chore,
cale a boca, porque eu estou mandando, vá fazer isso, porque eu quero. Controle das emoções de uma criança e até de um adolescente que ainda está em desenvolvimento. Os pais autoritários, baixo afeto, alto limite. A criança é vista como um mini adulto imperfeito, como lá na antiguidade, né? Fique no seu lugar, fique lá onde não quero te ver agora. E devem respeitar os adultos, sim, deve respeitar, mas ter medo dos adultos, não, não deve. Mas os pais autoritários acham que deve. Os filhos, como é que as pesquisas mostram? Veja, isso tudo são pesquisas, é um resumo, pesquisas mundiais, é o que mais se usa para estudar pais e filhos, é essa escala de estilos parentais, uma escala americana. Eles mostram, então, esses inúmeros pesquisas, como que ficam os filhos de pais autoritários. O desempenho escolar é mais ou menos. Por quê? Porque se você berra toda vez que ele tira uma nota baixa, tirou uma nota baixa, já te falei, de novo, você vai ficar sem televisão, você vai ficar sem isso, você vai ficar sem aquilo, você não presta, não sabe nada. Imagine o cérebro, o nosso cérebro é um órgão econômico. Toda vez que alguém berra, alguém grita, qualquer coisa, vai lá e se fixa no nosso cérebro. Imagine o cérebro de uma criança que ficou escutando tudo isso dos seus pais numa próxima prova de matemática. A primeira coisa que o cérebro faz é ir lá no mesmo local onde está sinalizado lá a sinapse. Prova de matemática, pai gritando, estresse, não sei o quê. Ela vai bem de novo? Não. Claro que você pode dizer, se você foi mal nessa prova de matemática, porque ficou jogando videogame, sim, na semana que vem você vai ficar sem videogame para estudar. Isso é possível. Mas berrar e gritar e te chamar de burro não é bom. No entanto, são crianças que ficam para baixo e têm menos problemas de comportamento. Eram as crianças de antigamente, muitos de nós passamos por isso. Por quê? Porque ninguém quer ficar berrando ou ficar escutando grito e ser xingado, então fica mais quieto. No entanto, traz conotações complexas. Uma criança que vai ter baixa habilidade social, dificuldade com amigos, baixa autoestima e tem probabilidade de alto índice de depressão, que sempre escutou que é uma desvalia, que era menor, que era menos. A gente quer isso para os filhos? Não. Segundo estilo, chamado estilo permissivo. Aquele era centrado nos pais, o autoritário, e o permissivo é centrado no filho. Então, são baixos limites, mas muito afeto. Deixa fazer o que quiser, né? A criança toma conta das atividades, não tem controle, não tem regras, ela que manda. Os pais, era como se querem realizar todos os desejos do seu filho. Ah, eu quero que ele tenha tudo que eu não tive. E, na verdade, por trás dessa frase, desse desejo, talvez tenha um receio de não ser amado por seu filho. Porque, às vezes, os pais, nós vamos ver, sim, vão ter que dizer não, isso não vai fazer agora, agora é hora de estudar e não de ir lá assistir televisão. Mas, às vezes, pais permissivos foram filhos de pais muito autoritários, sem afeto, e têm uma lembrança muito ruim, e aí querem compensar e não sabem como agir com os seus filhos isso. Como que fica esses filhos, como ficam de pais permissivos, que têm alto afeto, mas baixo limite? Esses sim vão ter pior desempenho nos estudos, porque a gente sabe, vocês mais do que eu, professores, que estudar nem sempre é simples, e fazer tarefas, e estudar tudo. Então, se você não exige da criança um pouco, claro que ela não vai fazer e vai ter um pior desempenho. Elas vão ter boas habilidades sociais, vão ser amigáveis até certo ponto. Porque como elas se acham o máximo, essas crianças, né, elas vão ter brigas com seus amigos e com outros adultos.
Elas têm uma autoestima boa, um baixo índice de depressão, elas sabem que elas são boas, né? Mas elas vão ter problemas de comportamento. Porque sim, você tem que ter uma boa autoestima, mas não ficar se achando, né? Para fazer tudo, achar que você pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa. Não, nós vivemos num mundo, nós estamos cercados por outros. Os filhos de pais permissivos que deixam fazer tudo, é preciso a gente entender, nós vamos falar daqui a pouco, isso não é amor incondicional, não. Deixar fazer tudo, na verdade, é um receio de não ser amado, provavelmente. E uma falta de habilidade de lidar com as coisas difíceis, porque educar uma criança é difícil. Tem o terceiro estilo, é chamado estilo negligente. Esse, o autoritário, é centrado nos pais, o permissivo é centrado no filho. O negligente é um pai e mãe emocionalmente ou fisicamente ausente. Não tem nem limites e nem afeto. Não tem regras, não dizem muito o que é para fazer, o que não é para fazer, evitam estar com os filhos, ou às vezes não podem, às vezes viajam muito, trabalham muito, não se envolvem, não participam, não ajudam na tarefa, não sentam junto para assistir um filme, e a criança fica perdida, e esses pais batem, né, usam punição corporal quando chega no limite dessas crianças. Como são os filhos de pais negligentes? Tristes, em primeiro aspecto. Desenvolvimento atrasado em vários momentos. Podem ter problemas afetivos e comportamentais. Uma das coisas mais importantes do ser humano. Nós somos seres de afeto. Nós somos frutos de amor e fonte de amor para outros. Nós precisamos desse amor para a gente se desenvolver. Se a gente não tem, vamos ter problemas afetivos e comportamentais. Esses filhos, as pesquisas mostram, são os que têm maior índice de estresse, de pessimismo, de depressão, menor habilidade social, não sabem muito como agir no mundo. E mais tem futuro comportamento delinquente, uso de drogas, como os filhos de pais permissivos também. Os filhos de pais permissivos têm alto índice de uso de álcool e drogas. Por quê? Porque acham que podem tudo. Aqui não sabem o que podem, também vão atrás do que lhe dá prazer. O único estilo correto, chamado estilo participativo, autoritário, centrado nos pais, permissivo, centrado nos filhos, negligente, centrado em nada, ausente, e participativo, centrado na relação. São pais que querem trabalhar a relação entre eles e os filhos. Então, é o equilíbrio entre limites e afeto. Se você é um pai que dá muito limite, você tem que dar muita responsividade ao afeto. Tem que estar junto, tem que se envolver, tem que estar perto, tem que praticar. Então, os pais participativos explicam, incentivam a autonomia, porque tem que ser autônomo, né, no futuro, e envolve-se. Se você decidiu ter filhos, vai ter que se envolver. Se você decidiu ser professor, eu acho que é uma das atividades mais importantes da existência, ensinar outros. Você se envolve na relação, não só no conteúdo. Alto afeto e alto nível de limite. Então, são os pais que têm regras claras, coerentes e consistentes. Participam intensivamente e mostram afeto, mostra que você está junto, que você ama, que nós já vamos falar como fazer isso, e valorizam os filhos. Os pais participativos, as regras são estabelecidas
de maneira diferente daquela dos pais, dos autoritários. O autoritário faça isso, o pai dizia, faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando. E cale a boca. Por quê? Porque eu quero, porque eu sou teu pai, porque eu sou tua mãe. Os pais participativos vão dizer, faça isso. Por quê? Porque isso, porque aquilo, porque é importante, porque te dá autocontrole, porque você tem que fazer. Então, tem que gastar um tempo explicando regras. E não faça porque eu estou mandando. Percebe a diferença? Os dois oferecem regras, o autoritário e o participativo, de maneira muito diferente. E aí como os filhos ficam, fica muito diferente também. Como são os filhos de pais participativos? Anjos perfeitos? Claro que não. Claro que não. Ninguém é perfeito. Nem filhos e nem pais, né? E nem professores. Mas os filhos de pais participativos, as pesquisas mostram que têm uma autoestima mais elevada, são confiantes, têm um rendimento escolar bom. É preciso dizer para os pais também, não é porque seu filho tira nota 3 em matemática que você é um péssimo pai ou péssima mãe. Ele pode ter uma dificuldade, ele pode não ter estudado naquele momento, o professor pode não ter explicado direito, tem uma série de multideterminações que a gente precisa entender. Então, mesmo o filho de um pai participativo e presente, sim, às vezes pode ter um rendimento escolar que não é bom em certo momento. E aí a gente tem que entender por quê. Mas as pesquisas mostram que esses filhos têm menor índice de estresse, menor índice de depressão, de uso de drogas e de comportamento associal. Pesquisas no mundo inteiro. Eu mesmo já fiz pesquisas com mais de 10.000 sujeitos sobre estilos parentais. Depois eu mando os links com os artigos, mais de 100 artigos já. Como que vocês acham? Pense aí, o que mais existe na população? Como que se distribui os estilos parentais? Ou você se identificou com qual deles? Às vezes são misturados mesmo. Às vezes a gente pode, num momento de estresse, ser mais autoritário, ou num momento que de ser um pouco negligente. Me dá um tempo aqui que eu estou acabando de ver o meu filme. Mas, de maneira geral, se mantém esses estilos e a gente precisa prestar atenção. E as pessoas acham que hoje em dia o que mais tem é o estilo permissivo, e não é. O que mais tem na população é o melhor e o pior. Isso pesquisas nossas e pesquisas internacionais no Ocidente. No Oriente, às vezes muda, no mundo oriental. Então, o que mais tem é o participativo e o negligente, e isso é terrível, e o que menos tem hoje em dia é o autoritário e o permissivo. Então, por isso que precisa entender o que é o estilo, porque as pessoas dizem, o que mais tem é o permissivo, mas não conseguem entender o que é esse permissivo. São sempre duas medidas para a gente ter um estilo parental. Mas preste atenção que se você somar os três estilos inadequados, autoritário, permissivo e negligente, dá 65% mais ou menos. 65% dos pais têm um estilo parental inadequado. Veja, como que a gente pode, então, lidar com isso? Eu tenho um programa para pais que já foi aplicado em escolas, inclusive em escolas públicas, está sendo aplicado online. Nós precisamos ajudar os pais também que não sabem o que fazer. Então, agora eu vou passar de maneira mais rápida, porque é um tema longo, né? É o tema do meu livro, que são os 12 princípios da educação positiva, que é o que eu ensino também num programa que eu tenho chamado Programa de Qualidade na Interação Familiar. É um programa validado já desde 2002, que eu treino facilitadores para aplicarem com pais. É um programa vivencial, mas eu já o modifiquei agora na pandemia para ser aplicado online. Por quê? Porque a gente sabe,
isso eu digo para vocês, que só palestra não muda comportamento. A gente precisa viver, a gente precisa se emocionar para você conseguir mudar um comportamento já estabelecido. Não adianta você só fazer palestra e dizer não faça isso. É muito difícil mudar. Hoje as questões são trabalhadas de maneira vivencial, são as antigas, chamadas antigamente de dinâmicas. E mesmo online, hoje ao vivo, é possível fazer. Não é o que nós vamos fazer agora é uma palestra de fato. Né? Então, esse é o meu livro, Eduque com Carinho. Dentro tem 2 livros, um para pais e um para filhos, que foi, eu acho, uma sacada bacana, porque eu ensino as mesmas coisas para as crianças e elas já vão treinando, né, para o futuro, quando forem pais. Já é um livro na 6ª edição, já publicado na Espanha, da editora Juruá, que sabia que eu ia dar essa palestra e fez um código lá. Se vocês digitarem código Lídia20, tem 20% de descontos nos meus livros. A maioria dos meus livros estão lá. Então, como ser participativo ou os 12 princípios da educação positiva, de acordo com as pesquisas. O primeiro princípio é um dos que eu mais gosto e chama-se amor incondicional, afeto, envolvimento. Aí vocês podem dizer, meu Deus, vem a psicóloga aí dizendo que eu tenho que amar o meu filho, que bobagem. Pois é, amor incondicional é um amor muito difícil. Talvez é o único amor que incondicional é o amor de pais e filhos mesmo. Todos os outros são condicionais. Eu amo ele porque ele faz alguma coisa, eu amo porque ele me faz sentir assim, eu amo porque ele é bonito ou ela é isso. E pais e filhos, o amor não deve depender do que o filho faz. Você ama o seu filho mesmo que ele erre, não é bonito? A criança precisa ter certeza que os pais gostam dela. Essa é a maior força que nós podemos dar para o nosso filho. E os pais falam e fazem muita bobagem nesse sentido. Criança faz alguma coisa, ai, não, não, não. Papai não gosta de criança que faz assim. Como assim? Não, não, não. Isso que você fez é errado, mas eu te amo do mesmo jeito, porque eu vou te ensinar, porque eu sou adulto. É difícil e os pais precisam parar de repetir essas frases de eu não gosto de você quando você faz isso, eu vou embora dessa casa, eu não quero mais. Quantas vezes, né? E o controle psicológico de culpa ou restrição de afeto, isso se chama. Não gosto quando você faz isso. Ou, nossa, quando você faz essa bobagem, me deixa de cabelo branco. Eu fico doente quando você faz isso. Isso é terrível, uma das coisas mais terríveis que nós podemos falar para os filhos. Aliás, para os parceiros, para a companheira, para o companheiro, também a gente tem que aprender a não falar disso. Se você fica doente porque seu filho fez alguma coisa errada, sinto muito te dizer, mas o problema está com você. Então, nós precisamos nos fortalecer. Tá? Então, não à restrição de afeto, não ao controle psicológico, é tentar esse amor incondicional de pais e filhos. Amor incondicional do primeiro princípio não é superproteção, não. Não é deixar fazer tudo o que queira. Nós vamos ver no passar dos slides. A autonomia é fundamental. Segundo princípio, os pais precisam conhecer os princípios do comportamento um pouquinho. Não é fazer curso de psicologia, mas entender como que a gente aprende. Existem coisas, sim, que são genéticas, aliás, muito menos do que a gente imagina, porque assim que a criança nasce, começa a interação dela com o social.
Uma criança, o cérebro de um bebê, ele tem só 25% das sinapses de um cérebro adulto. Então, veja, todo o restante ele precisa interação e vai aprender a partir da interação, a partir do momento que nasce. Então, a gente pode dizer algumas coisas são genéticas, mas muito menos do que a gente imagina. Inclusive essa tal de personalidade que a gente diz, ah, mas isso herdou do pai. Não, aprendeu com o pai, pode ser. Nós temos, então, além da genética, tudo o que é aprendido no meio ambiente. E nós temos a cultura. É muito diferente eu estar aqui, ou estar em Ribeirão Preto, ou estar em outro país, ou estar no interior, ou estar. Tudo faz sentido, né? Na nossa cultura. Então, tem formas, tem princípios de como os comportamentos são aprendidos e os pais aprenderem um pouquinho. Eu digo aprenderem um pouquinho porque hoje, sim, os pais precisam de cursos, devia ser obrigatório. Tem que dizer isso. Eu trabalho com abandono e com adoção há muitos anos também, inclusive oferecendo cursos, e a gente mostra, tem pesquisas que mostram que os filhos por adoção estão falando melhor dos seus pais por adoção, das práticas educativas, do que os filhos genéticos. Por quê? Porque quem vai adotar uma criança se prepara mais, ainda mais hoje em dia. Antigamente também não se preparava. Tem que fazer cursos, tem que ouvir, tem o que a gente chama hoje de pós-adoção. Então, adota e daí vai trabalhar as práticas educativas. Então, isso é interessante. Eu acho que, igual ir lá no ginecologista e ver a barriga, quem quer ser pai e mãe, sim, deveria participar o mínimo que fosse de um curso de práticas educativas parentais. Esse personalidade e temperamento, na verdade, então, é menos genético do que a gente imagina, vem do ambiente e a criança procura, na verdade, o que fortalece, o que reforça o seu comportamento. Então, nós temos que ver muito bem o que a gente quer reforçar, né? O desenvolvimento cerebral, como eu falei, é fundamental. E o que mais funciona para o desenvolvimento cerebral é o contato afetuoso de uma família. Isso é fundamental. Tem N pesquisas, por exemplo, que trabalham, que visualizaram cérebros de crianças negligenciadas, em abrigos, maltratadas. É impressionante o estrago. Terceiro princípio, os pais precisam conhecer um pouco como se dá o desenvolvimento de uma criança e do adolescente. Por que agem, de como agem em várias idades. Tem que entender que existem coisas que fazem parte da infância e da adolescência, que não é, sabe, uma criança de 2 anos. É uma criança que na literatura é chamada os anos terríveis. Ela não para mesmo, ela vai tirar as coisas da mesa, ela vai jogar no chão, ela está numa fase de comportamento exploratório. Não adianta você ficar berrando em cima dessa criança, não vai adiantar nada. Ela nem tem noção de comportamento moral até mais ou menos os 3 anos. Então, em vez de deixar os cristais em cima da mesa, tire de cima da mesa e coloque meia em cima da mesa para ela jogar. Né? Então, tem que entender um pouquinho, né? Diferentes fases em diferentes idades, como são os bebês, como são as crianças que começam já a entender algumas regras, adolescentes e jovens. Isso a gente precisa entender, senão a gente cai de novo no passado, como nós fomos criados. E hoje já é um outro mundo. Né? Quarto princípio importantíssimo desde a antiguidade: conheça a si mesmo. O autoconhecimento é fundamental. Né? O autoconhecimento, quem eu sou, por que eu ajo dessa maneira ou de outra maneira na mesma situação, o que tem dentro de mim que me deixa triste ou que me deixa alegre.
o que me permite que eu tome consciência dessas características que eu tenho. Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental para tudo. Às vezes eu preciso uma introspecção, às vezes eu posso procurar um psicólogo, que é quem, né, propicia um autoconhecimento fundamental. Então, é entender, será que é sempre o seu filho que faz bobagem, ou é você que tem dificuldade com alguma questão? Então, por que eu sou assim? Em muitos grupos de pais que eu tenho, que eu já trabalhei também com mais de 1.000, às vezes as falas dos pais nos mostram algumas questões. Uma mãe me disse: minha mãe me batia, eu bato, e eu já vi minha filha batendo na boneca. As coisas se repetem, né? Meu pai não gostava de me beijar, e eu também não beijo muito os meus filhos. Então, entender por que que você faz algumas questões. Quinto princípio: comunicação positiva. Então, cuidado com essa só falação demais, tem que entender em qual idade a criança entende melhor, né? Comunicação que a gente chama de positiva, essas broncas exageradas e gritos e coisas. Então, os pais também precisam aprender a se acalmar, a ter o que a gente chama em casa um canto da calma, não é cantinho do pensamento, não, isso é errado, mostrado aí na televisão, pô, cantinho do pensamento não pode ser, não é um castigo, é um canto da calma. Quando todo mundo sai de vez em quando, você grita, grita, vamos lá no nosso canto e daqui a 15 minutos a gente volta. Aí no canto da calma você pode ter vários apetrechos como esse, né? O pote da calma, que você fica olhando durante 15 minutos, escuta uma música, né? Eu tenho o meu canto da calma aqui também, ó, várias coisas que eu posso aprender a lidar aqui, ó. Tá vendo? Quando eu estou estressada, né? E isso é muito legal, porque a gente mostra, quando a gente tem isso em casa com os filhos, a gente mostra, olha, às vezes a gente sai do sério, mas a gente precisa aprender a se controlar. É o que a ciência estuda como regulação socioemocional. Por quê? Porque palavras machucam, gente. Então a gente tem que entender a parar, aprender a parar antes de falar bobagem. Cuidado com mas é uma coisa terrível. Nossa, eu gostei que você lavou a louça, mas usou muito detergente. Pronto. Você acabou de desqualificar todo o gostei de antes, né? Então são duas frases. Gostei que você lavou a louça, ponto final. Da próxima vez, coloque o tanto de detergente aqui. É muito diferente. Como é que você preferia ser tratado? Né? A mãe dizer assim, ó, isso vai cair, você é muito desastrado. Ou segure com força que você consegue. Na quarentena, cuidado com esse afetivo, com as palavras. Fale no positivo. Fale, tire as roupas daqui e guarde, ao invés de não faça bagunça. Diário da gratidão, né? Esse eu vou falar mais tarde, é uma das coisas mais pesquisadas hoje na psicologia positiva, que é o que eu estudo. Você aprender a escrever 3 coisas pelas quais você é grato durante todo o dia, todos os dias antes de dormir. Ensinar isso para as crianças é muito legal. Cuidado com o bate-boca. Não retruque, mas diga: eu entendo que você ficou chateado porque tem que fazer agora isso, mas vamos fazer isso, isso, aquilo. Menos não e mais sim. Se o combinado era um horário sem TV ou celular, em vez de dizer que não pode, diga: o que pode ser feito nesse intervalo? Tem que treinar para fazer isso. Diga: eu acredito em você e você deve estar orgulhoso de você. Usar o autoelogio como modelo para a criança, né? Aprender que ela não precisa também só depender de elogio de outros.
Nossa, esse bolo que eu fiz está ótimo, né? Então ela vai aprender, ela vai ver o modelo seu, esse é um modelo positivo. Enfim, podemos fazer a diferença. 7 coisas que você pode dizer todos os dias para os seus filhos. Eu amo você. Eu gosto quando você faz isso. Eu acredito em você. Eu estou orgulhoso de você. Eu sei que você dá conta de fazer isso. Eu sou grato porque você existe. Você é especial. Várias maneiras, e com isso a gente trabalha o que a ciência chama de inteligência emocional, expressão de emoções de uma criança. Ou agora, na quarentena, fotos com os nossos celulares. Vamos fazer foto das emoções básicas, feliz, triste, zangado, ou outras não tão básicas assim, impaciente. Vamos comparar, vamos fazer um quadro com as fotos de todo mundo da família. Quem faz a cara mais engraçada? É muito legal. Também nessa comunicação positiva tem o que a gente chama de inteligência espiritual. Vamos falar de solidariedade, de altruísmo, de generosidade, de gratidão. O que eu posso fazer pelo outro? E agora, na quarentena, é fundamental, né? O que eu posso doar para o outro? O que eu posso separar? Sexto princípio, envolvimento. Envolva-se na vida do seu filho, interesse real, esteja do lado, um momento sem sermão, esteja junto. Sim, às vezes as pessoas dizem é melhor um tempo de qualidade do que quantidade, em certo sentido. Se tiver um tempo de qualidade só 10 minutos por dia, é complicado. Então, sim, se nós temos filhos, em especial pequenos ou adolescentes, nós vamos ter que reservar um tempo para estar com eles. Às vezes eu vou ter que deixar o filme para depois para assistir com eles um filme, junto do filme que eles gostam, o Guerra nas Estrelas, o Star Wars. Vamos lá assistir junto. Agora, na quarentena, fiz isso muito com os meus filhos, já adultos, e que tenho sorte de estarem aqui comigo e com meu marido. Já pintamos paredes, já pintamos camisetas. Muito bom. Envolvimento é participar, né, da vida do filho, não esperar a perfeição, mas ter um tempo de fato com os filhos. Várias coisas nós podemos fazer. Esse olho no olho é o envolvimento. Né? Se a criança é pequena, abaixe-se para falar com ela. Vamos trabalhar esse olho no olho, fotografias, o jogo do sério. Vamos fazer, colocar fita no cabelo. É fundamental essa comunicação não verbal. Tá? Fotos, fotos, muitas fotos pela casa. Hoje, com os adventos dos smartphones, a gente não imprime mais fotos, né? Precisa imprimir não só nas redes sociais, não precisa só mostrar para os outros, mas é na sua casa, uma parede inteira de fotografia. Imprima, nem que seja na impressora preto e branco. Isso é muito legal. Isso mostra para os filhos, nossa, como eu sou importante. Dançar em sincronia na casa. Nossa, eles dão risada dos pais, que a gente não sabe dançar como eles. Fundamental. Outras tarefas da pandemia. Vamos tirar as ervinhas do jardim para quem tem um quintal. As fotos das emoções básicas. São 6 emoções básicas que nós temos: alegria, surpresa, medo, raiva, nojo e tristeza. Coloque junto, faça, dê risada. Depois tem outras emoções, como eu falei, fotos. Nossa, ajuda crianças, inclusive, a identificar e aprender mais sobre as suas emoções. Arrumar a gaveta, passear álcool. Nossa, aqui nós já fizemos várias. Minha filha até já etiquetou um monte de coisas que estava jogada nos armários lá. Muito legal, né? Vamos arrumar as meias por cores, vamos fazer coisas divertidas, criar peças de teatro com crianças e adolescentes, é muito legal.
inclusive sobre as emoções. O que a gente pode fazer, por exemplo? Imagine que você não foi convidado por uma festa e ficou triste. Como que você ficou? O que você pode fazer? São coisas legais para trabalhar emoções. Jogos de tabuleiro, a gente esquece. E o banco imobiliário, e o xadrez, e a dama. Arrumar e limpar brinquedos, né? Se você tem alguma profissão e pode disponibilizar alguma coisa, ensine como fazer aquele exercício de matemática, ensine algumas diferenças do português ou de ciências, faça vídeos curtos, coloque nas redes, coloque na internet. O que você está esperando? Todo mundo tem alguma coisa a ensinar. Atividades físicas online. Hoje tem online, coisa para tudo. Eu faço dança pela internet, por exemplo, tem uma academia que disponibiliza online. O tédio pode vir de vez em quando, nós já estamos há muito tempo. Então, pode fazer festinha de aniversário online, conexão, ligar para outro, né? Ligar para a vovó, para o titio, fazer uma caixa do tesouro, aquela antiga, a gente fazia uma caixa com coisas importantes, enterrava ou deixava num lugar bem alto para descobrir só daqui a muitos anos, né? Visitas online, enfim, tanta coisa. Sétimo princípio, use consequências positivas, reforce, elogie, né? Use essas consequências para valorizar. O valorizar no positivo, a gente sabe pouco, infelizmente. A gente usa em ocasiões especiais. A gente não sabe muito fazer elogio nem receber elogio. Alguém diz para você, nossa, que bonita essa blusa. E a gente responde, comprei ali numa liquidação, desqualificando a blusa. Diz, muito obrigada, que bom, também gosto. Então, valorizar aumenta a autoestima, promove melhor relacionamento. Na verdade, é como uma conta poupança que minimiza as crises. De vez em quando a gente vai errar, pais e filhos, mas se eu tenho uma conta poupança de que eu fui elogiado, eu fui valorizado, de que eu sou amado, os erros também ficam menores. Pais que não elogiam seus filhos geralmente não foram elogiados na infância, precisamos aprender. E também, geralmente, não valorizam muito o que fazem e, portanto, são muito críticos, né? Então, a gente tem que modelar o autoelogio, a gente tem que aprender a elogiar e elogiar a si mesmo, como eu já falei, para mostrar para o outro, né? Valorizar não deve ser só para ocasiões especiais, né? Uma conta poupança, guardar bem. Como elogiar? Tem jeito de elogiar. Por isso que digo, isso é um curso inteiro, né, para a gente aprender. Para elogiar certo uma criança, tem que descrever o comportamento. Não diga só, você foi um anjo. Diga, você foi muito generoso em dividir o seu lanche. Então, a criança entende o que ela fez de bacana. Fale do aqui e do agora. Não diga, você fez muito bem, aposto que vai fazer assim no futuro. Não. Gostei da solução que você encontrou para essa questão. Agora, na hora. Seja descritivo e específico. Não diga, nossa, maravilhoso, bom trabalho. Diga, gostei muito das cores que você usou nesse desenho. Percebe? São regras simples em que a criança passa a entender o comportamento dela como adequado. É bem diferente. Vamos lá, o que não muda? Oitavo princípio: mostre regras claras e limites. E veja que essas regras e limites são o oitavo princípio. Antes das regras e limites, eu tenho que ter todos esses 7 anteriores. E os pais, o que querem começar, em especial quando a gente dá os cursos, é como que eu faço regra, como que eu dou limite.
tem que fazer tudo aquilo antes. Mas regras, tem regras também, né? As regras têm que ser claras, coerentes, consistentes e com consequências. Nós podemos, a gente ensina para os pais a fazer quadros de regras, só que tem que cuidar, tem muitos quadros aí errados pela internet, né? Quadro é um jeito de mostrar o que a criança pode fazer naquele horário. Esse é um quadro que era um dos meus filhos. Por exemplo, tinham horários inteiros em que não podia usar nada em celular, nem em computador, nada. E era bem menos, né? Minha filha mais velha tem 28 anos, 29 vai fazer. Enfim, mas já tinha isso. O que a gente não deve fazer com as tais regras? Não faça armadilhas para testar. Eu não quero que ele coma bolacha antes do almoço, mas eu vou deixar aqui a bolacha para ver se ele vai pegar ou não. Não. Ajude o seu filho, está em desenvolvimento. Não ameace. Se não fizer isso, você vai apanhar. Não. Você faz a regra. Você só vai comer a sobremesa depois que comer o almoço. Essa é a regra. Se não comer o almoço, não tem sobremesa. Isso não é uma ameaça, isso é uma consequência. Não humilhe, não, você é sempre burro, você sempre faz errado. Não faça retaliação. Uma mãe diz: meu filho fez isso, uma coisa muito errada, e eu fiquei o dia inteiro sem falar para ele. Ele falava comigo e eu não respondia. Não pode. Crianças estão em desenvolvimento. Você é o adulto, você tem que dar o modelo. Não faça elogios irônicos, nem críticas sarcásticas. Nossa, conseguiu guardar o sapato hoje, hein? Que beleza. Isso não é um elogio. Isso é um elogio irônico, horrível de fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer para ensinar regras é ensinar o comportamento adequado, é estar envolvido. Existem regras, consequências chamadas naturais. Às vezes, você pode deixar a criança errar com certa segurança, né? Então, ela quer sair de blusinha sem manga e ir ali fora, ela vai passar frio. Se não te for a coisa, deixa, porque ela vai sentir. Às vezes a criança está lá subindo no sofá, tem um tapete embaixo, você está até vendo que ela pode escorregar, em vez de sair gritando, não faça. Às vezes você pode deixar ela levar um tombinho. Veja, é muito o que for seguro fazer. Não é tudo que você vai deixar, não. Tem coisa que você vai proibir. Tem o que a gente chama de regras e consequências lógicas. Se ela sujou, vai limpar, vai ajudar a limpar. Né? Nono princípio, seja consistente. Consistência é uma das coisas mais difíceis. E isso é preciso a gente entender. Se você fez uma regra, ela tem que ser seguida. Se uma regra está sempre sendo descumprida, ou você diz, o horário tomar banho é esse, mas hoje pode deixar, pode ser mais tarde, a regra está errada. Ser consistente, assim, as pessoas gostam de ritos e rotinas, tem que ter coerência entre pai e mãe, precisa consistência, mas não quer dizer rigidez. Às vezes você pode mudar a regra, porque ela não está funcionando. Defina metas específicas, seja realista, você tem que agir de acordo com o que fala. E negociação é importante, mas burlar uma regra, não. Por exemplo, só pode tomar refrigerante no final de semana, mas hoje é quarta-feira, mas é aniversário da vovó. Então, hoje pode. Isso é uma negociação, não é burlar a regra. Cuidado com a pressa e lembre da regulação socioemocional. Importante para o próximo princípio. Ciência jamais do que comprovou que punição corporal, tapas, surras, espancamentos não servem para modificar o comportamento ou para ensinar comportamentos corretos, mais do que definido pela ciência já. Não usar palmadas, nem surras. Elas funcionam
Não, a ciência já mostrou com vários momentos. Só que, no momento, ela parece que funciona. Então, a criança fez, né, 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 o pai vai lá e dá um tabefe, ela para de fazer. E o pai acha que funcionou. Mas, na verdade, ela parou de fazer porque ela aprendeu? Ou ela parou de fazer porque ela sentiu dor? Ela sentiu dor e aí ela não vai fazer. E a longo prazo aquilo recomeça, se for uma atividade, um comportamento correto, um comportamento gostoso, que ela gosta. Então, tenho a palmada, ela ensina, tem todo um contexto negativo. Na verdade, a criança aprende a fugir dos pais, aprende a mentir, ela faz errado longe dos pais e diminui oportunidades para desenvolver habilidades adequadas. Porque o que a gente quer é ficar longe desses pais quando estiver fazendo aquilo que ela gosta. Criança aprende o modelo de violência quando ela recebe. Isso é o primeiro sintoma básico. Nós queremos ensinar, quer dizer, você bateu no teu amigo, agora eu vou te bater porque você bateu no teu amigo? Pense que falta de lógica, né? Perder o controle, nossa regulação emocional tem que estar em dia, né? Fazer meditação, canto da calma, ficar olhando, escutando música, aprender meditação, hoje está muito em moda, tem técnicas muito bacanas e simples, assim, de 10 minutos por dia que fazem a diferença. A gente entender que conflitos existem, tá? Uma família não é comercial de leite desnatado. Claro que vai existir de vez em quando um grito, de vez em quando você vai perder a calma, mas eu tenho que saber quando eu preciso mudar. Por quê? Porque os pais e os professores, eles têm que ser modelos morais. As crianças estão de olho na gente. O que a gente faz, eles estão de olho e vão repetir. Por quê? Porque eles são quem está perto, é a maior proximidade que tem. Então, ser modelos morais é fundamental. Né? Ajudar outros, por exemplo, o modelo moral na quarentena. Vamos ajudar outros? Vamos fazer uma doação lá de R$ 10 para alguém que está mais necessitado do que nós. Né? Nós não estamos no mesmo barco nessa pandemia, não. Tem barcos piores, furados. Vamos organizar um pouco e separar o que a gente pode doar para alguém. Vamos fazer conexão com outros, ligar para aquela tia sozinha, para a vovó, para os amigos distantes. Vamos fazer um meeting aqui com coisa, com nossos colegas, professores, né? Vamos ter empatia, desenvolver empatia, conexão e compaixão com outros, em especial nessa pandemia. Assim a gente ensina valores para os nossos filhos. Quem sou eu? O que eu posso fazer para outros? E o último princípio, o 12º, é educar para a autonomia. Eu digo, dê raízes para os seus filhos e depois asas. Assim são os alunos, né? Nós não estamos lidando, educando para que eles fiquem junto com a gente. Não, eles têm que ir para a vida. Eles não vão aprender coisas com a vida. Ela precisa ser protagonista depois. A criança, o adolescente, o jovem, também para ensinar, é permitir essa independência, primeiro raízes e depois asas. Assim é o mote da existência. E principal, nós somos seres de afeto, fonte de afeto, né? E fruto do afeto de outros. Uma só humanidade. E é isso que a gente precisa ter no nosso coração. E os pais, bonito a poesia do Khalil Gibran, né? Vocês são o arco de onde os seus filhos são lançados como flechas vivas. Vamos cuidar dessas flechas e deste arco que nós somos, porque nós somos uma só,
o afeto é o que mais importa em toda essa questão. Obrigada pela atenção. Aqui estão meus contatos, tenho Instagram, estou no Facebook com várias publicações também, e depois eu mando um arquivo com os artigos que estão online ou outros vídeos para vocês. Obrigada. Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, lendo o chat, só elogios, adoraram, aprenderam muito. Eu gostaria, então, de aproveitar a oportunidade, doutora Lídia, de fazer duas perguntas aqui do chat, tá bom? Como é que eu desqualifico aqui agora? Ah, tá. Deixa eu ver. Apresentando, 3 pontinhos. Isso, 3 pontinhos. Parar, isso, muito tá bem. Vendo? A gente não é perfeito. Eu já fiz 30 e ainda fico perdida aqui. Vamos aprendendo, né? Bom, uma pergunta é do professor Marcelo Cruz. Ele fala o seguinte: o psicólogo Rossandro Klingey fala sobre esses pais permissivos, que têm medo de não ser amados, destacando que o amor é um sentimento mais complexo que o respeito. Ele relata que é importante a construção do respeito anterior ou paralelo ao amor. De fato, essa percepção do amor como um sentimento mais complexo procede. Não sei se eu entendi. Ele diz que os pais permissivos não têm medo de ser amados? Professor Marcelo, o senhor está aí, né? Gostaria de tecer a sua pergunta diretamente, doutora Lídia? Claro. Bom dia, Maria Luísa, bom dia, Lídia, e bom dia a todos os colegas. Gostaria de agradecer essa oportunidade, foi riquíssima, de muito aprendizado. Lídia, virei seu fã, quero ler todos os seus artigos e a sua bibliografia, que você fez uma palestra fantástica, da qual pudemos aprender muito. E ao ouvir a sua descrição dos estilos parentais, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ao ouvir a sua descrição, eu me lembrei de algumas palestras do psicólogo Rossandro Klingen, não sei se alguém já viu ou conhece, e ele comenta sobre uma situação que ilustra o estilo dos pais permissivos, né? Que tem medo de não ser amados e por isso permitem que os filhos façam tudo. E a esse respeito, ele comenta que os pais querem construir amor sem ter construído respeito, porque o amor ele é um sentimento mais complexo. Então, o que seria necessário? Primeiro, o estabelecimento de uma relação de respeito para, baseado nisso, construir o amor. E aí eu queria te perguntar se realmente procede essa percepção do amor como um sentimento mais complexo e como lidar com essa construção do respeito e do amor, especialmente no contexto de sala de aula. Muito obrigado pela atenção e desculpa tomar o tempo de vocês. Olá. Isso, então, isso mesmo. Esse estilo permissivo, eu sou uma das primeiras psicólogas que falo desses estilos parentais, né, desde o meu livro de 2004, então ele pode ter lido lá no meu livro, esse psicólogo eu não sei quem que é, mas está correto, isso mesmo. O estilo permissivo, ele parece ser bom, né? O estilo permissivo, os pais dizem, eu deixo meus filhos fazer tudo. E é aquilo que eu coloquei no slide. Às vezes eles têm medo de não ser amados. Por quê? Porque às vezes você tem que falar não para o seu filho. Aliás, você é o adulto, você tem que ensinar as regras do mundo. Só que tem que ensinar com respeito também. Tem que ensinar as regras do mundo com regulação socioemocional. Você não vai ensinar, não faça isso, por quê? Porque eu estou mandando. Você vai ensinar respirar, não faça isso, porque isso é perigoso, porque isso, aquilo, porque isso, tarará, tarará. Então, claro, por isso que esse modelo de estilos parentais, no mundo inteiro, ele é fabuloso, ele é um marco teórico na psicologia, né? Ele começou lá em 1966 com a Diane Baumrind, chamada, e depois foi aperfeiçoado
para entender que são sempre duas dimensões juntas, né? Isso é importantíssimo. Inclusive, como você bem colocou, em sala de aula, não é fácil ser participativo, mas em sala de aula também você ser negligente. Eu escrevo tudo lá na lousa, eu passo tudo e não estou nem aí. Se ele está vendo, também não é legal, né? Eu tenho, aliás, uma próxima palestra, vamos marcar, que chama Estilos de Liderança de Professores, que é baseada nos estilos parentais. Tem os estilos ser autoritário e calha a boca, não sei o quê, né? Também não funciona. Né? Ser permissivo, né? Eu lembro que eu tinha uma colega que era assim, sentava assim, na universidade. Claro que na universidade pode dar um desconto, mas sentava em cima da mesa, os alunos não entregavam nada, não faziam nada, e ela dava e passava todo mundo e dava 10 para todo mundo. Era legal? Não, porque eles vinham, inclusive, e falavam para a gente, mas veja, a professora tal não faz prova e passou todo mundo. Também não é um bom modelo. Então, veja, entender esses estilos é muito legal, os pais entenderem essas duas medidas, porque só uma forma é correta, né? Você tem que dar tanto limite quanto responsividade. Doutora Lídia, eu gostaria de destacar uma coisa que me chamou muita atenção na sua palestra, que eu acho que saber aquilo que não dá certo, a gente até através da prática percebe, mas nem sempre a gente tem diálogos propositivos, né, que apontam caminhos e formas, né. Então eu achei fantástico esses 12 princípios, que eles nos ajudam a realmente nortear e aprimorar as nossas práticas. Então, especialmente essa parte eu achei fantástica, aprendi muito, coisas que eu conhecia, gostava e quero tentar fazer mais, e aprendi outras que eu quero incluir na minha prática e na minha vida também. Então, fantástica. Essa outra palestra, por favor, nos convide e nos permita aprender mais com você, viu? Legal. Muito bem, doutora Lídia, é realmente maravilhosa. Agora eu passo a palavra para a coordenadora Paula Hawks, que ela também tem uma pergunta à doutora Lídia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da Maria Luísa, né, da Escola Jaime, né, que nos permitiu esses momentos maravilhosos com a doutora Lídia, e quero agradecê-la também por sua disponibilidade, né, nessa manhã de hoje, e que, assim, com certeza todos nós ficamos pensando, né, que pais somos, que estilo somos e que professores somos. Então, eu acho que hoje cada um aqui vai sair, assim, com esse pensamento, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, né? E eu vou reproduzir aqui a pergunta da professora Luciana Fontanese, né, nós somos da Escola Rodini, quero agradecer também a participação de todos de nossa escola, e ela pergunta o seguinte, ela gostaria de saber como fica a cabeça da criança quando um pai é permissivo e o outro é participativo. Qual seria o impacto emocional? Muito obrigada. Muito legal essa pergunta. Realmente, às vezes, os pais têm estilos diferentes, né? Um pai ou uma mãe, ou duas mães ou dois pais, hoje tem vários tipos de família, né? Então, às vezes, um tem um estilo e o outro tem outro. E às vezes a gente não entende, né? Por que uma criança se liga mais a um e não ao outro. Né? Então, provavelmente, aquele que tem um estilo melhor, ou o único estilo correto, que é o participativo, ela pode se ligar àquele. Ela pode se ligar ao pai ou à mãe permissivos, né? Porque deixam fazer tudo, só que vai trazer dificuldades. Veja, o que as pesquisas mostram também é assim: se você tem um dos pais num estilo muito ruim e um dos pais num estilo correto, que é o participativo, é menos ruim do que ter dois pais com estilos ruins. Né? Então, faz uma mescla, assim, e talvez a criança aprenda um pouco, pelo menos, com aquele que é participativo.
mas tem que cuidar muito. Às vezes o pai, em especial o pai que fica mais longe de casa, quer dizer, hoje nem sei, né? Porque a mãe também fica longe, o pai fica longe. Ele quer ser mais permissivo depois. E é complicado. Então, não é. Tudo isso, se você tem regras claras, se você tem tudo certo, você pode, você não precisa ser permissivo. Né? Então, a criança, às vezes, faz um bolo dessa história. O que eu digo assim, é melhor ter pelo menos um dos pais com o estilo correto. Né? Então, se ela tem um participativo e o outro permissivo, às vezes, uma criança, em especial a menor, ela pode, ou mesmo a maior, ela vai se ligar lá no permissivo, porque deixa ela fazer mais coisas. Ah, mas eu quero ir naquela festa lá, não sei o quê, não sei o quê. Não, não vai, porque não tem idade. Ah, mas papai deixou. Então, papai deixou. Então, o que a gente diz assim, sempre quando eu faço cursos de pais, a gente implora para que venha os dois juntos, porque é complicado justamente quando você tem um estilo, um pai tem um estilo e o outro tem outro, pode dar briga de casal. Eu sempre digo isso daí. Então, se você faz o curso e aí você ensina um pouco, pelo menos, para o outro, né, para o parceiro, senão vai dar conflito, porque o outro que não participou o mínimo dessas questões que nós estamos falando vai continuar fazendo. Então tem que estar junto. Muito bem, maravilhoso. O coordenador da escola Valdemar, ele também tem uma pergunta, mas ele está com problema de conexão. Então, eu vou fazer só mais uma pergunta. Mas ele não colocou no chat a pergunta? Não, ele não colocou. Ele está me mandando aqui pelo WhatsApp. Ele está me mandando aqui. Tenho mais uma pergunta aqui que eu formulei. Bom, cadê aqui? Aqui. Qual é o papel da escola nessas relações parentais inadequadas, né? Quando um agente da escola, seja professor, coordenador, funcionário, enfim, percebe tal situação e muitas das vezes não conseguimos, né? Ou não sabemos como abordar e, por conseguinte, ajudar essa criança. Pergunta importantíssima e dificílima, dificílima. A gente tem muitos problemas no nosso país. Né? Nós temos problemas, nós somos o sexto país mais desigual do mundo, do mundo. Nós somos a oitava economia, mas o sexto mais desigual do mundo. Países com maior desigualdade, só mais 6 países africanos. Isso é terrível. Eu digo isso porque, como eu falei, eu trabalho com abandono e com adoção, e uma das pesquisas de uma aluna de mestrado, a Luana Cavichon, nós entrevistamos cuidadores de abrigos, de casas-lares, né, que cuidam de crianças que são retiradas dos seus pais, e entrevistamos crianças que estavam sendo atendidas no contraturno escolar por uma ONG, mas que tinham família. E a nossa questão era assim, o que elas falavam dos pais e dos cuidadores. E a gente achando que a gente ia encontrar mais problemas nas casas-lares, nos abrigos, do que ali. E foi uma terrível decepção, porque naquela ONG que estava fazendo em contraturno escolar, atendendo crianças, mas atendendo de uma maneira até inadequada muitas vezes, as crianças contaram histórias terríveis, terríveis, de maus tratos, de violência em casa. Ou seja, se a gente estivesse num outro país, aqui essas crianças não estariam mais com as suas famílias. Nós temos no Brasil 47 mil crianças em abrigos. Estados Unidos, por exemplo, tem 500 mil crianças no sistema por ano. O que significa isso? Significa que se você escuta seu vizinho espancando o filho, você vai ligar para a assistência social e vai um assistente social e vai isso, e vai fazer todo aquele processo
para ver se fica com o poder familiar ou não. Aqui é mais complicado. Então, a escola tem um papel importantíssimo de realmente... Coitados, né? A gente acha que professor tem que fazer tudo. Não, é impossível, não pode, não se sintam culpados, porque é impossível você ser psicólogo, ser professor, descobrir que não sei o quê. Quer dizer, o sistema tinha que estar dando conta. O sistema tinha que ter, por exemplo, promover cursos para pais ou palestras, no mínimo palestras, dentro das escolas públicas. Quer dizer, quem tem acesso geralmente a essas questões são as escolas particulares. A gente faz muito, quem tem acesso a esse nosso curso. Quando eu já sou sênior, né? Professora sênior quer dizer professora antiga e aposentada, ou seja, eu trabalho só de graça agora no mestrado e no doutorado. Isso significa professor sênior, viu? Mas quando eu estava ainda no departamento de psicologia, eu tinha um projeto de extensão que oferecia esse curso justamente para pais na universidade ou em escolas públicas. Eram cursos gratuitos. E hoje há muitos facilitadores, eu já treinei mais de 1000 facilitadores, que ofertam gratuitamente também. Talvez até online, que começou agora, porque é um curso vivencial, né? Mas agora tem que ser online. E posso até procurar quem está oferecendo ou com custo muito mais. Mas isso tinha que ser gratuito. Há pessoas que fazem em igrejas gratuitamente, dos meus facilitadores, tem gente que faz na escola. Então, quando eu digo assim, o que o professor tem que fazer, pode, um professor, uma escola tinha que ter um psicólogo, né? É obrigatório ter psicólogo, não sei se aí no estado de São Paulo que chamasse essa família, que falasse, nós percebemos alguma coisa, parará, parará, que prestasse atenção, que conversasse com as crianças. Nós temos coisas que nós devemos, que a escola também já está fazendo, com as crianças, né, que são treinamentos de habilidades socioemocionais, é aprender a relaxar, é aprender, né, o potinho da calma, é aprender a pensar no outro, é fazer coisas positivas. Isso tudo pode e deve ser feito na escola. Pode tirar uma aula lá e fazer uma vez por semana o que a gente chama de treinamento de habilidades socioemocionais, ensinar. Então, nós estamos tentando fazer com que as crianças no futuro já tenham essas questões. A escola é um papel importantíssimo, de fato. Nós temos, acabei de organizar 2 livros junto com um colega, Josafá, que foi meu aluno, que em breve vão ser lançados. São livros para leigos, e que vai ter uma palestra para o lançamento também. Um é relacionamentos positivos na família e o outro é relacionamentos positivos na escola, com várias dicas, né? São livros assim, porque o cientista, o professor, geralmente não sabe escrever fácil. Quem sabe faz sucesso, como o Eduque com Carinho, que é um livro de fácil entendimento, porque geralmente a gente aprende, o pesquisador aprende a escrever difícil. E a gente tem que aprender a escrever fácil para o nosso leitor. Nós não estamos fazendo pesquisa, nós estamos mostrando as pesquisas. Vamos lá. Muito bom, maravilhoso. Tomara que tenhamos a oportunidade também de assistir essa palestra, né? Eu mando o link para vocês depois. Muito obrigada, doutora Lídia. Então, agora eu vou fazer a penúltima pergunta, que é do coordenador Júlio Pironi, da Escola Valdemar. Na verdade, é do professor dele, que é o professor... Deixa eu checar aqui a pergunta. Leandro Andrade. Esse perfil mudou de acordo com o tempo e com as mudanças que a globalização trouxe à sociedade? Acredito, ele está aqui, né, conosco, ele pode confirmar, mas eu acredito que foi no momento em que a senhora estava falando sobre os pais, né? Os perfis. Isso, sobre os tipos parentais mesmo. Sim, isso, obrigado pela oportunidade, tá? Adorei a palestra, tá muito boa, muito elegante.
E a questão foi essa mesmo. Com o tempo, com o passar do tempo, esses perfis de pais, de acordo com a mudança da sociedade, a globalização, se mudou bastante e há uma perspectiva de mudança para o futuro também. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Isso. Então, na verdade, eu comecei falando quando eu comecei falando, falei disso. É uma pergunta bem importante. Sim, mudaram. Justamente, o nosso mundo muda muito rápido. Então, antigamente, o estilo era um estilo autoritário. E como eu disse, até coloquei a piadinha lá no slide, muitos repetem isso nas mídias sociais, colocam lá um chinelo, uma foto do chinelo havaiana, dizendo, nossa, esse era o meu, né, a minha educação, e hoje eu estou bem. Isso é muito feio, sabe? Por quê? Mas dá para entender. A gente tem muita dificuldade em falar mal dos nossos pais. E não precisa falar mal deles, precisa entender todo um contexto. Não é porque você apanhou na sua infância que teus pais eram horrorosos. Era justamente essa pergunta. Era o contexto modelo. Mas eu posso mudar? Eu devo mudar. Hoje não funciona mais o que funcionava porque era um modelo autoritário, hierárquico, patriarcal, calha a boca. Por quê? Porque eu estou mandando. Porque eu sou tua mãe e calha a boca. Não funciona. Eu não quero hoje, eu não posso ter somente filhos e alunos, inclusive, submissos e obedientes. Sinto muito, é muito fácil. Vamos pegar a sala de aula. Eu sou professora há 40 anos, que fica todo mundo quietinho e observando e dormindo na tua sala. É bom também? Não, eu também quero que os alunos perguntem, que digam, mas isso eu não, como que é mesmo? Eu não entendi. Mas eu acho que não é assim. E você vai dizer, pois é, mas é assim, sim. Então, eu não posso ter crianças e jovens apenas submissos no mundo de hoje, num mundo em que eles têm acesso às mesmas informações que os adultos, em que eles vão lá e ouvem do outro coisas bobagens e não têm condições de avaliar isso. Então, o contexto mudou de um contexto autoritário, passou por um momento que foi um contexto permissivo. Quando começou a se falar disso, não bata, não puna, né? Não se falou o que faz no lugar. Então, entende? Então, as pessoas deixaram o autoritário, dava pouco afeto, ele deixou de dar regra, e daí ele virou negligente ou permissivo. Então, isso é terrível. E o negligente ele sempre existiu e existe muito ainda hoje. E hoje aí toda a educação, então não basta você dizer não faça isso, mas o que fazer? Então são montes e montes de coisas nos livros, nas palestras que ensinam o que fazer, como algumas dicas que eu dei do como elogiar, como isso. São coisas que a gente tem que aprender, porque se a gente não aprender de novo, eu só vou lembrar o que foi feito comigo. E se foi feito errado, eu repito. Quantas vezes a gente repetiu alguma frase que nossos pais falavam? Você quer um tênis novo porque teu amigo tem? E se teu amigo se jogar da árvore, você também vai se jogar? A gente repete sem pensar se aquilo é correto ou não. Então, precisa aprender novas habilidades. Maravilhosa. E agora, a última pergunta, eu passo para a coordenadora Paula Haltz, e na sequência, o nosso diretor Alexandre Divino vai fechar agradecendo. Doutora Lídia, eu tenho mais uma pergunta, e na verdade é uma inquietação, né? Eu acho que assim, uma inquietação de muitos de nós. Nós somos uma rede bastante grande, tá? A rede municipal de Ribeirão Preto conta com 109 escolas. E muitas delas têm as suas peculiaridades, as suas próprias características. Mas eu sinto que nós temos uma dificuldade que abrange todas elas.
Nós estamos em um momento de pandemia e, obviamente, a interação tanto com alunos quanto com os pais caiu bastante e, assim, nós não sabemos que cenário teremos quando voltarmos presencialmente, tá? Então, qual é a minha dúvida? Como que nós poderíamos tentar trazer, tentar buscar esses pais que são considerados negligentes, para que junto a eles nós consigamos melhorar, fazer com que esses alunos, os filhos desses pais, consigam produzir mais conhecimentos, consigam lá na ponta ser sujeitos mais críticos, sujeitos mais transformadores, sendo que o fato dessa negligência, ela torna-se um grande dificultador para nós, professores. Será que tem um modo, será que tem uma maneira? Muito obrigada. Olha, Paula, é uma pergunta bem importante, mas o que vai acontecer depois, né? Como você disse, ninguém sabe. Nós estamos num momento único no mundo, então tá todo mundo meio lesado, tá todo mundo meio complicado. A gente não sabe como é que vai ser a volta às aulas. Vai ter que nossa, tem vários momentos. Eu acho que, por exemplo, essa questão de tudo online, né, o, todas as atividades online é complicado para a criança, é complicado para os pais. Eu acho que deveriam assim, dividir tudo pela metade, todos os conteúdos desse ano e passar tudo para o ano que vem. Enfim, são várias coisas que são importantes. Agora, para a gente cultivar e conseguir com que as pessoas se interessem pelo que nós queremos falar, tem que ser interessante. Tem que ser, então a gente tem que fazer um esforço, sabe? Eu já dei essa palestra, por exemplo, que eu dei aí para vocês, não sei quantas mil vezes, mas toda vez antes, ontem à noite, eu fiquei olhando, fiquei colocando mais coisas, daí eu modifico, aí eu acho mais uma foto interessante, aí eu acho mais um exercício, mais alguma coisa, daí eu tiro coisa muito difícil, coloco coisa muito fácil. Então a gente tem que ser interessante. Talvez fazer algumas atividades realmente chamando os pais para coisas mais simples. Vamos falar de vocês um pouco. Qual a atividade mais bacana que você fez durante a pandemia? O que você mais teve? Aqui em casa, por exemplo, nós já pintamos para minha filha, virou uma artista. Minha filha é psicóloga também, mas virou artista, pintou parede. Aliás, pintar a parede é uma boa dica, viu, para os pais. Pegue aquela parede branca chata e deixe os seus filhos lá escrever, pintar. Vai ficar uma coisa muito legal. Quem sabe no futuro eles lembrem esse tempo. Nossa, aquela época em que a gente brincava de correr embaixo da mesa, em que minha mãe deixou eu pintar um pedaço da parede e escrever. Eu, por exemplo, tá difícil, tive situações complexas da família, mas vou ter lembranças muito bacanas desse recurso. Então, talvez procurar alguns recursos, eu posso mandar alguns, que você chame os pais. Esses dias eu falei que eu faço aula online, né? Eu faço aula numa academia aqui que chama Disco Dance. São só músicas dos anos 70, eu sou bem antiga, né? Então, é uma delícia, porque a maioria dos alunos é tudo acima de 40 e aquela coisa. E esses dias, no Facebook, a diretora perguntou: me conte algumas lembranças, porque nem a diretora lembrava dos anos 70, porque ela não nasceu naqueles anos. Algumas lembranças dos anos 70 aqui de Curitiba. Nossa, mas foi uma chuva de coisas, das pessoas falando. Porque eu ia na boate tal e tal e tal. Nossa, porque eu usei calças boca de sino. Porque eu assisti a novela Dancing Days. Nossa, foi uma delícia. Então, veja, que recurso interessante para a gente usar e chamar os professores, né, os pais, para falar alguma coisa de si mesmo, e no meio disso você passa e apresenta alguma ideia, né, alguma atividade realmente que eles possam usar com essas crianças
depois, e para tornar mais fácil. Agora, nós estamos num momento que ninguém sabe muito e que está difícil para as crianças, para quem está com muitos filhos em casa, que está fazendo home office, não está fácil, não. Então, tem o que a gente chama, a psicologia fala muito de empatia, mas hoje a gente fala mais do que empatia. Além da empatia, chama-se compaixão, palavra usada pela religião também. Ou seja, na empatia eu sei o que o outro sente, mas às vezes eu não sou capaz de ajudá-lo. Eu sento e choro junto. Na compaixão, cognitivamente, eu sei como ajudá-lo. Então, isso que nós precisamos ter e desenvolver isso com as crianças e com os pais. É dar um certo poder para eles. Quando a gente só critica, nós sabemos, né? Eu só falei disso. Quando você só critica, você não sabe muito o que fazer. Então, você tem que dar um poder, o que você está fazendo de bom, qual é a melhor receita que você fez, qual é a parede que você deixou que teus filhos pintar, manda uma foto, né? Valorizar, e aí sim você, no meio disso, coloca coisas importantes. Isso também é importante, né? Muito bem. Muito obrigada, doutora Lídia. Agora eu passo a palavra para o nosso diretor Alexandre, para encerrar a nossa reunião. Está com o microfone fechado, Alexandre. Agora está ouvindo? Agora foi. Fica difícil, né? Gente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Do Valdemar, do Rodine. Como a Paula falou, nós trabalhamos numa rede muito grande, né? E essa integração se torna bem importante, né? Para estreitar as relações mesmo e a troca de experiências, né? E um bom dia muito especial, claro, um obrigado muito especial à nossa psicóloga, a doutora Lídia, né, que fez assim uma palestra excepcional, com considerações muito importantes. Acho que o que está colocado no chat vai exemplificar bem o que eu quero dizer. Todo mundo gostou, foi maravilhoso. Trouxe considerações realmente muito importantes, tá? Gostei muito no momento em que a senhora falou, doutora, de a gente não criar crianças, né, somente obedientes, submissas, né? Isso é um risco muito grande. Eu sempre pensei nisso, porque ela acaba aceitando tudo, né? A questão das drogas, a questão do assédio, porque ela não sabe falar não, né? Ela é submissa. Isso eu achei muito importante, demais mesmo, tá? E outra fala que eu gostei da doutora foi que, às vezes, a gente escuta muitas pessoas falarem isso, né? Nossa, mas eu cresci assim, eu apanhei, levei umas pancadas, mas eu virei gente, né? Hoje eu estou bem. Aí é a consideração que eu faço, né? Estar bem talvez não signifique estar feliz, né? Esse estar bem é muito relativo, eu penso assim, eu não sei. E podia estar melhor, né? Ué? Travou? Parou, Alexandre. Sim, agora voltou. Travou aqui também. Travou para mim aqui. Mas agora voltou? Tá me ouvindo? Voltou. Doutora, só eu colocar não consegui escutar, travou para mim? Não, eu ia falar que você disse que a pessoa disse, eu estou bem, eu estou aqui, como você disse, e podia estar melhor, né? Com certeza. Podia não estar com tantas dificuldades emocionais, por exemplo, né? Não quer dizer que todo mundo que levou 2 tapas vai estar com problema. Isso é preciso a gente entender. E as pessoas não conseguem entender, que eu tentei explicar no começo, o que é um fator de risco. Né? É um fator de risco. Todas essas coisas. Você pode realmente estar bem, mas tem que ter um senso crítico, né? De que hoje é um outro mundo, né? Que a gente precisa rever essas questões. A coisa mudou muito, né? Então mudou, a educação que nossos pais nos davam, hoje é completamente diferente. Muitas vezes, a educação que eles tinham de modelo, de exemplo, é o que eles davam para a gente. Hoje, muitas informações, as pessoas vão pensando diferente, graças a Deus, né? E a doutora me fez lembrar, né? Eu vou um pouquinho de saudosismo agora. Minha mãe, ela sempre desenhava muito com a gente. Minha mãe sempre desenhou muito bem. Então, ela sentava, desenhava comigo, com a minha irmã, e deixava de desenhar no papel e escrevia em parede também. Muito legal.
né? Legal. E isso eu vou lembrar para sempre. Minha mãe sentada do meu lado, fazendo desenhos comigo, para enfeitar o caderno da escola, sabe? Tem a capa, a primeira folha tinha sempre um desenho. Minha mãe desenhava com a gente ali. Isso eu não vou esquecer nunca, né? Isso marcou minha vida, né? Claro que tem exemplos do meu pai também que marcaram, quando ele chega, meu pai é viajante, né? E é vendedor, quando ele chega no final de semana, aquele carinho todo, mas coisa assim que a gente não esquece. Então eu queria agradecer, foi muito bom mesmo. Nós acordamos hoje, infelizmente, amanhecemos com uma notícia ruim, né, que machucou nossos corações, que foi a perda da professora Sônia Maria, aqui da escola, que eu não tive o prazer de conhecê-la, porque eu entrei aqui na escola esse ano, né. Desde já eu quero deixar aqui meus sentimentos a todos que conviveram com ela, os amigos, familiares, né, mas a apresentação, né, da doutora hoje deu um alento para a gente aí, fez a gente ver que deu uma retomada, viu? Deu uma retomada para a gente aí, a gente vai sair daqui mais tranquilo, né? São coisas que acontecem, infelizmente, mas muito obrigado pela participação, pelo tempo dedicado conosco aqui nessa manhã, e com certeza amanhã foi muito enriquecedor. Aprendi muita coisa aqui, gostei muito do que eu vi. Parabéns, viu? Muito obrigado. Gratidão. Muito Acho que a palavra é essa, tá? A palavra é essa. Para resumir minha palavra, gratidão. Muito bom. Espero participar em outros momentos, né? Que a gente possa estar juntos novamente e discutirmos mais um pouco, que esse assunto é vasto, né? Ele é bem grande, bem extenso e muito importante, né? Muito obrigado, mais uma vez. Muito bem, gente. Olha, é um prazer ter estado com vocês. Vocês sabem que eu fui muitas e muitas vezes para Ribeirão Preto. Acho que é por isso que eu aceitei essa palestra. Por quê? Porque o Congresso Brasileiro de Psicologia, que vai ter o ano 50 esse ano, ele era feito basicamente em Ribeirão Preto. Todo o início da Sociedade Brasileira em Psicologia era em Ribeirão Preto e era feito na USP de Ribeirão Preto. Então, fui muitas vezes em Ribeirão Preto, passeei muito, bebi chopp no Pinguim, né? Existe o Pinguim? Enfim. Existe. Então, eu agradeço a presença de vocês. E, para finalizar, assim, né, a vida é muito efêmera, gente. Num minuto a gente está aqui, no outro não está mais. Então, não vale a pena a gente lembrar e a gente fazer as coisas com afeto? Não vale a pena a gente lembrar e realmente entender que nós somos seres de afeto e que a coisa mais importante na nossa vida não são as coisas, são os relacionamentos. E é nisso que a gente precisa investir? Meu Deus. Lógico. O que dizer? Com certeza. Então, tchau para todo mundo. Vamos lá. Tchau. Um beijo. Doutora, fechou com chave de ouro, viu? Nossa. Essa fala final sua fechou com chave de ouro nossa reunião. Muito obrigado. Tchau. Um beijo, muito obrigada.